Olá, pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo aí da hora que vocês estiverem assistindo essa apresentação. É, eu, eu resolvi gravar essa apresentação, pessoal, para a gente estar muito próximo aí já do início da nossa expedição, né? Pouco mais de uma semana, e eu resolvi fazer uma apresentação com alguns aspectos de como vai ser a nossa expedição, para que vocês fiquem tranquilos e entendam exatamente tudo que vai acontecer, né? Normalmente eu faria essa apresentação no nosso primeiro dia, no domingo, lá no encontro, mas acho que a gente pode ganhar tempo e aí cada um assiste do seu jeito, na hora que quiser e pode rever, enfim, tirar dúvidas. Então, resolvi fazer isso logo para vocês, tá certo? Bom, então eu vou colocar uma apresentação aqui que eu preparei para a gente refletir, né, e ver como será a nossa semana. Espero que anime ainda mais a vocês, né? Muito bem, vou compartilhar aqui minha tela. Bom, pessoal, então nós estamos há pouco mais de uma semana da nossa expedição, muito feliz de ter vocês conosco nessa mais essa experiência, né? Essa vai ser a nossa terceira expedição científica nesse formato, levando pessoas para acompanhar o nosso trabalho, que não são necessariamente meus alunos, né? Mas essa vai ser já a expedição de número 68 que eu vou fazer a Guaraqueçaba, né? Incluindo aí os cursos de campo que a gente oferece, as expedições com alunos de trabalhos científicos e agora essa oportunidade das expedições fotográficas também, né? Eu primeiro quero me apresentar um pouco melhor para vocês, falar um pouco da minha trajetória e depois vou falar da nossa programação da semana, certo? Bom, então, primeiro quero dizer, como eu já, na verdade, comentei com alguns de vocês, né? Nós não somos um grupo uma empresa de turismo, né? Na verdade, essa atividade é promovida por uma ONG, o chamado Grupo Brasil Verde, que nasceu em 1995. Eu fui um dos fundadores, junto com esses outros quatro amigos que estão aí do meu lado. E o Brasil Verde nasce ali na década de 90. Vocês devem lembrar que na década de 90 a gente tinha Rio 92 no Brasil, toda uma esfera voltada para a conservação da natureza. E eu já naquele momento me interessei muito e me impressionei muito pela coisa da conservação e resolvi dedicar a minha vida à conservação da natureza, né? Desde quando, então, desde de sempre, o Brasil Verde é uma entidade de voluntários, né? Então, não é minha atividade profissional do ponto de vista financeiro, né? Eu sou professor de uma instituição federal, mas milito no Brasil Verde, então, desde 1995. Bom, e desde sempre, né, desde ali da época da graduação, e principalmente após a graduação, eu me formei em 1995, eu venho dedicando a minha vida a quatro questões, a entender quatro questões básicas, né? Primeiro, o que é biodiversidade? Segundo, por que a afetamos o tempo todo? Por que é importante preservá-la e, principalmente, como fazer isso, né? Como a gente conserva a natureza, né? Quais são as estratégias, os mecanismos mais importantes para a conservação. Bom, e essa perspectiva, essa ideia, surge exatamente da percepção de que era para responder essas questões era importante ir conhecer a natureza, né? Eu tive a sorte de ter grandes professores, mas não tivemos muitas experiências de campo durante a nossa graduação. E a experiência do campo, da natureza,
ela muda a nossa perspectiva, porque a gente consegue, de fato, perceber tudo aquilo que a gente estuda ou ouve falar, né? Eu me refiro sempre a uma frase importante de um naturalista do século XIX, perdão, do final do século XVIII, o Buffon é considerado um dos pioneiros nas ideias de natureza, de ecologia, de natureza, de evolução, e ele dizia que a natureza é racional e revelará seus segredos àqueles que aprenderem a ler e a entender sua linguagem. Então, foi dentro dessa perspectiva que eu e meus amigos começamos rapidamente a nos interessar pelas áreas protegidas, sobretudo pelos parques nacionais, estaduais, etc. Nós começamos nossas atividades num dos mais importantes parques brasileiros. Para quem não conhece, vale a pena colocar aí na agenda, né? O Parque Estadual de Ibitipoca, que fica aqui em Minas Gerais, na cidade de Lima Duarte. Ele é considerado um dos mais importantes parques da América Latina e durante muitos anos nós trabalhamos efetivamente contribuindo com a gestão desse parque. Hoje, inclusive, eu ainda sou conselheiro, né? Faço parte do conselho gestor que contribui com a gestão do parque de Bitpoca, uma beleza fenomenal que vale a pena vocês conhecerem. Mas eu sempre busquei, então, ampliar o meu conhecimento com esse contato direto com a natureza, né? E aí eu vivi uma experiência muito interessante, aqui eu já aproveito para responder uma pergunta que sempre me fazem e que certamente vocês devem me fazer ou pretendiam me fazer, que é como eu fui parar em Guaraqueçaba, né? Que é esse lugar que nós vamos visitar durante a nossa expedição, né? A minha história com Guaraqueçaba é muito impactante, né? Até a minha amiga Ana Angélica, que está aí conosco, vai participar da expedição conosco, sempre diz que é um chamado da natureza, e é realmente isso, né? Em 1997, por aí, eu vi na televisão essa imagem, essa cachoeira, e desde então virou uma certa obsessão conhecer esse lugar, né? E aí eu passei a tentar encontrar formas de visitar esse local. Guaraqueçaba não é um lugar fácil de chegar, vocês devem ter percebido isso, ou vão perceber, mas na década de 90 era mais difícil ainda, era pior ainda, né? E, e ali eu consegui participar de uma atividade na Reserva Natural Salto Morato, que é uma das que a gente vai visitar, um curso sobre conservação da natureza, né? E a primeira vez que eu fui a Salto Morato, onde tem essa cachoeira, que tem esse nome, né? Eu saí de lá chorando, muito emocionado, e percebi que eu precisava encontrar uma forma de voltar frequentemente, né? E aí a forma que eu encontrei de voltar foi levar as pessoas comigo, o que facilitava a logística, né, da própria viagem. E aí eu criei, em 2022, um curso de campo, né, chamado Expedição à Mata Atlântica, Ecologia e Conservação da Mata Atlântica, que se tornou o principal curso de campo regularmente ofertado no Brasil até hoje, né? Esse curso ele ocorre uma vez por ano, toda a última semana, segunda quinzena de janeiro, né? Envolve pessoas de diferentes perfis, origens, profissões, pessoas de outros países. É uma experiência incrível, né? Que é uma imersão muito parecida com o que nós vamos fazer, só que tem as aulas, né? Para as pessoas realmente que querem aprofundar na percepção da importância da conservação da natureza, né? E nos desafios da conservação. Então, esse curso ele já vai completar agora em 2027 25 anos, né? Com 34 edições, uma experiência incrível, né? Durante muito tempo, a gente dava esse curso sempre em janeiro e julho, agora só janeiro, né? Mas ele é das minhas criações mais
mais prazerosas, vamos dizer assim, né? Então, é uma experiência incrível que, caso vocês queiram aprofundar, né, ir além da mera fotografia de natureza, né, fica aí o convite para participar conosco da edição de janeiro de 2027. Então, com o tempo de Salto Morato, a gente foi expandindo as nossas ações para toda a região de Guaraqueçaba, né? E por que isso, né? Quer dizer, por que que eu acabei tendo essa relação tão forte com Guaraqueçaba? Afinal de contas, eu estou bem longe de Guaraqueçaba, como vocês, né? Eu moro em Minas Gerais, trabalho na cidade de Barbacena, moro na cidade de Alepraíba, ou seja, eu estou a mais de 1.290 quilômetros de distância da minha principal área de estudo, né? Da minha área de pesquisa. Então, por que que eu optei por estudar essa região? Primeiro, essa imagem já nos ajuda a entender, né? Se vocês perceberem, toda essa região que está na imagem deveria ser uma floresta tropical úmida, né? A Mata Atlântica, mas percebam que aqui está a cidade de São Paulo, né? De São Paulo para baixo é onde a gente tem uma Mata Atlântica ainda preservada. Então, isso dá, de fato, um ponto muito importante para a gente entender o que sobrou de Mata Atlântica e, por conta de toda essa importância, né, o nosso interesse por essa área, né? Então, a Mata Atlântica ela era originalmente ah, uma floresta que se estendia do Rio Grande do Norte ao Rio Grande do Sul, incluindo outros países, inclusive, como Paraguai e Argentina, com cerca de 1,3 milhão de quilômetros quadrados, né? Hoje, as expectativas mais otimistas sugerem que restam aí cerca de 12% da cobertura original, mas bem fragmentados em pequenas áreas protegidas, né? E essa redução e fragmentação exige uma forte atuação pela conservação desse, que é um dos mais raros biomas do planeta, né? Dos locais mais importantes para a biodiversidade no planeta. Por quê? Porque exatamente ela é lar de espécies muito ameaçadas, como o mico-leão da cara preta, que só ocorre aí no Paraná, né, na cidade de Guaraqueçaba, especificamente no Parque Nacional de Superagui, e também no papagaio da cara roxa, né, que nós vamos ter a oportunidade de ver a revoada desses papagaios, né? Então, a gente tem ali nessa região que nós vamos visitar uma riqueza única, né? A região, sobretudo de Superagui, é um dos últimos refúgios para essas espécies que eu citei. Então, uma riqueza, além de ser um local de aves migratórias bastante importantes, né? Bom, foi aí então que em julho de 1998 eu tive a minha primeira experiência no local, né, visitando a cachoeira de Salto Morato, né, que nós vamos ter a chance de conhecer, uma cachoeira lindíssima, com cerca de 100 metros de altura, né? Aí uma foto no período dela mais cheio, né? Fica muito mais bonita, que pertence à Reserva Natural Salto Morato, a Reserva Particular do Patrimônio Natural do Salto Morato, que pertence à Fundação Boticário de Proteção à Natureza, e ali a gente vai ter a oportunidade de conhecer tanto a Cachoeira Salto Morato quanto essa figueira centenária, né, que projetou parte do seu caule na margem oposta de um rio, né, formando esse arco maravilhoso, uma das poucas experiências desse tipo no mundo, né? Pô, Guaraqueçaba fica então no litoral norte do Paraná, é uma área muito preservada e protegida, né, que se manteve preservada e protegida muito por conta do seu isolamento, né? Então, durante muito tempo, o acesso a essa região foi restrito por via marítima, né? Hoje a gente tem uma estrada que nós vamos atravessá-la de 79 quilômetros, mas uma estrada bem ruim, né, que foi aberta só na década de 70,
E graças a esse isolamento e também a muitas ações de preservação, sobretudo a partir da década de 80, essa área ficou extremamente preservada e acabou protegendo uma série de espécies importantes e endêmicas, raras, né, que só ocorrem na região, como é o caso do mico-leão da cara preta, que está aqui nessa foto, né, que eu espero que a gente, embora seja muito difícil e muito raro da gente observar, quem sabe sempre tem essa chance, né? Bom, a Guaraqueçaba é um município muito grande, mas com uma área urbana muito pequena, né? Então, se você olhar toda essa demarcação branca aqui, essa linha branca que eu estou mostrando, é o município de Guaraqueçaba, mas a cidade é só essa bolinha amarela aqui, bem na entrada da Bahia, né? Essa área, então, mais de 90% dessa área ainda é floresta, ou seja, a gente tem uma cidade dentro da floresta, cujo único acesso é essa estrada de chão, uma estrada aqui por essa linha azul, que é uma estrada estadual, uma PR, né? Ou o acesso por barco vindo da cidade de Paranaguá. Aqui a gente tem Paranaguá, que é onde a gente tem um dos maiores portos do Brasil, né? Boa parte da economia brasileira passa por aqui. Então a gente tem esses opostos muito claros, né? Uma cidade que movimenta boa parte do PIB brasileiro, e do outro lado, um município com um dos piores índices de desenvolvimento econômico do Brasil, uma cidade, um município muito pobre, mas com uma riqueza de natureza fascinante, né? Então, toda essa área é protegida e essa linha vermelha mostra uma área de proteção ambiental, a área de proteção ambiental de Guaraqueçaba, que a gente vai atravessar quando pegarmos a estrada. Nós temos dentro da área de proteção ambiental de Guaraqueçaba o Parque Nacional de Superagui, essa área laranja, vamos ter a chance de conhecer. Essa área roxa é a Estação Ecológica de Guaraqueçaba, também vamos navegar por ela. A gente tem uma reserva biológica Bom Jesus, que vamos cruzá-la quando passarmos pela estrada, e temos reservas particulares do patrimônio natural, Rio Cachoeira e Serra do Itaqui, que nós vamos também passar por elas, né? Essas reservas pertencem a uma ONG do Paraná chamada Sociedade da Vida Selvagem, Sociedade de Proteção da Vida Selvagem e Educação Ambiental, a SPVS, né? Que tem grandes áreas na região. A gente tem a RPPN Salto Morato, que pertence à Fundação Boticário de Proteção à Natureza, que nós vamos visitar, e a gente tem a RPPN Cebuí, que é uma RPPN que pertence a dois empresários locais. Um deles é onde nós vamos ficar hospedado na pousada, que é o senhor João Amadeu, uma figura que é referência na região. Nós vamos visitar também Cebuí. E a gente ainda tem uma terra indígena, que é a terra indígena Cerco Grande, que nós vamos navegar por ela também em algum momento. Então, esse conjunto de unidades de conservação traz uma riqueza que possibilitou que eu aprofundasse os meus estudos sobre estratégias de conservação, sobretudo essa contradição entre a conservação de um ambiente muito privilegiado, com espécies muito raras e endêmicas, e a dificuldade de desenvolvimento econômico da região, né? Sem falar na riqueza cultural desse local, né? Como eu disse, aqui Itaguaraqueçaba, e todos esses pontinhos que vocês estão vendo são o que nós chamamos de comunidades de Guaraqueçaba. É como se fossem bairros das nossas cidades. Algumas comunidades muito isoladas, que demoram muitas horas para chegar até elas, né? Mas que detêm uma cultura e uma tradição gigante, né? Nós temos desde povos quilombolas aqui, basicamente em Batuva e Rio Verde, né? Temos comunidades indígenas, duas, né? Uma aqui na terra de Cerro Grande e outra na Rebio Bom Jesus.
mas a maior parte da população é formada de pescadores artesanais, que estão, obviamente, na beira do mar, né? São esses pontinhos mais próximos à área branca, que é o mar, e temos pequenos agricultores que vivem basicamente da produção da farinha, do plantio de banana, da mandioca, né, e da extração da palmeira real, que são essas comunidades mais do interior. A gente vai ter oportunidade de almoçar aqui, ó, em Tagaçaba, bem no meio da nossa viagem, da estrada de chão, e vamos poder ver como é uma dessas comunidades, né? Toda essa área é uma área muito grande, são 280 mil hectares, com uma riqueza, então, cultural fascinante, que poderíamos passar aí um ano explorando a região e não conseguiríamos ver tudo. Então, bastante interessante nesse aspecto, né? Então, toda essa experiência, né, criar essas expedições e levar pessoas comigo para esse local, tem permitido que a gente compartilhe conhecimento com outras pessoas, né? Isso tem sido uma experiência muito rica, quer dizer, centenas de pessoas de vários locais do Brasil e de outros países já foram a Guaraqueçaba comigo, e sempre foi uma experiência muito rica, independente do interesse de cada um, né? Alguns preferem aprofundamentos ecológicos, outros preferem questões mais socioculturais, outros querem apenas fotografar, outros apenas passear, né? Enfim, mas todos têm tido uma oportunidade muito grande de compartilhamento e de conhecimento com essas pessoas. Além de nos permitir também, com a cooperação de muita gente, experimentar novas tecnologias que nos ajudam a estudar e a entender esse tipo de ambiente, né? Planejar esse tipo de atividade não é fácil, né? A gente tem uma série de dificuldades logísticas e técnicas, né? Por exemplo, nós vamos acessar algumas áreas remotas, né? Locais fragmentados e que são de mais difícil acesso, né? É claro que, dependendo do perfil do grupo, a gente pode aprofundar mais ou menos nessas áreas, né? Então, algumas atividades vão ser mais tranquilas, outras menos, depende muito do interesse de vocês, né? É bom lembrar que a gente está sujeito a condições climáticas severas, como chuvas intensas, neblina, terrenos íngremes, né? Que às vezes podem atrasar a atividade ou não, principalmente nesse período de inverno, outono e inverno, quando a gente tem quando anoitece mais cedo, né? Nosso tempo fica mais restrito. A gente precisa, então, para superar todas essas dificuldades, de tecnologia específica, né, e de treinamento de campo, que a gente já vem fazendo há muitos anos, o que nos dá tranquilidade para a realização desse trabalho e para passar bem por essas condições adversas, né? E também a gente precisa estar atento a adaptações de protocolos que precisam ser ajustados o tempo inteiro por conta dessa diversidade ambiental. Bom, como eu disse para vocês, a Expedição Mata Atlântica, esse curso, né, boa parte da nossa experiência vem do que a gente aplicou ao longo desses anos no curso, né, na Expedição Mata Atlântica, que era o curso de campo, o que nos dá tranquilidade para agora ter essa atividade de trazer pessoas que não querem necessariamente aprofundar ou estudar, mas apenas fotografar e acompanhar o nosso trabalho. Bom, Guaraqueçaba, pessoal, significa pouso do Guará. Guará é essa ave vermelha, né, que era muito comum no litoral brasileiro, mas que foi extinta em quase todo o litoral brasileiro. Na verdade, durante décadas, apenas restaram populações de guarás no norte do Brasil, né? Todo o litoral brasileiro tinha sido extinto praticamente por essas aves que já eram exploradas mesmo antes dos europeus chegarem ao Brasil, né? Mas essa exploração aumentou bastante, principalmente pela pena desses animais
que é usada ou era usada para vestimentos das famílias reais europeias. Bom, felizmente, né, numa das nossas expedições, nós conseguimos reencontrar os guarás nesse local. Depois de 40 anos de extinção local, em 2011, numa das expedições, essa é a primeira foto que a gente fez, um registro muito emocionante, porque a gente não esperava, não tinha notícia, inclusive a gente demorou a identificar que esses pontinhos vermelhos aqui eram bichos, né? Pareciam plantas, isso se confunde muito, vocês vão ver em campo, mas qual foi a surpresa quando a gente conseguiu registrar pela primeira vez, depois de 40 anos, a volta dos guarás na região. Foi um momento muito emocionante, né, que abriu uma oportunidade muito rara na minha vida, que foi acompanhar essa recolonização dos guarás de 2011 até hoje. Mas essa história eu vou contar em outro vídeo, se vocês quiserem assistir, tá bom? Ah, bom, o fato é que bom, é de propósito, né? Deixar curiosidade de onde os guarás vieram e tal. Para isso, tem que assistir outro vídeo se quiser. Ou me esperar para contar isso em Guaraqueçaba. Bom, então eu convido vocês, né, a gente ter essa chance de explorar um dos últimos grandes refúgios de Mata Atlântica, né, com praias ainda desertas, por onde a gente vai poder andar com toda tranquilidade e, quem sabe, encontrar espécies extremamente raras, como o mico-leão da cara preta. Essa foto, por exemplo, foi um dos encontros que eu consegui ter. Os micos são muito curiosos e engraçados, né? Então, normalmente eles interagem, mas não é fácil ver, né? Porque a gente está falando de um dos 25 primatas mais ameaçados de extinção do mundo, né? Estima-se hoje que existem apenas 400 indivíduos na natureza e todos ali em Guaraqueçaba. Então, ver um bicho desse é quase que ganhar na loteria, né? É uma sensação incrível, uma emoção sem igual, que eu fico sempre torcendo para que todos vivam, né? Mas não dá para garantir, porque realmente é um animal muito raro. No entanto, nós vamos ter a oportunidade de ver centenas de guarás que hoje dominam e superpovoam o estuário, né? Além também de botos, de golfinhos. E é importante dizer que a gente está falando do terceiro maior estuário do mundo, né? Com uma diversidade riquíssima. Vocês vão ter chance de fotografar centenas de espécies diferentes de aves, né? Seja nas aves marinhas, seja nas caminhadas nas florestas, né? Vamos, por exemplo, ver a revoada dos papagaios da cara roxa, né? Então, vai ser uma oportunidade incrível para os registros fotográficos de vocês, além, é claro, da força da paisagem, né? Como a Reserva Natural Salto Morato, onde a gente vai ter a chance de visitar essa cachoeira que é esplendorosa e que, pelo menos para mim, tem uma importância espiritual muito significativa, né? É bom lembrar também que nós vamos estar em contato com muitos povos tradicionais que mantêm atividades seculares, como a pesca artesanal, né? Vai dar oportunidade de vocês fazerem altas fotos também de comunidades, de populações tradicionais. Quem sabe acompanhar algumas dessas atividades, como a coleta do caranguejo, a limpeza do caranguejo. Existe ali comunidades como a comunidade do Costão, que ainda é muito vinculada a essas tradições, né? No nosso curso, por exemplo, em janeiro, a gente passa um dia com eles, é uma imersão maravilhosa, né? E que é muito importante que a gente reconheça o conhecimento dessas populações, a importância da tradição, da resistência e da luta pela conservação nessa área que, durante muito tempo, foi muito procurada pela especulação imobiliária, porque imagina vocês estar na beira do mar, né? Imagina que aí resorts tentaram se estabelecer, mas uma luta muito grande de resistência, tanto dos povos tradicionais quanto de ambientalistas da década de 80,
garantiram que essas áreas se mantivessem protegidas e preservadas, nos proporcionando, então, paisagens muito raras e muito muito intensas, né? Inclusive, com alguns sítios arqueológicos, a gente vai visitar um Sambaqui, que é um sítio arqueológico muito interessante, né? Se dermos, se tivermos oportunidade, talvez também uma comunidade indígena, para essa conexão com os povos tradicionais. Então, vai ser, sem dúvida nenhuma, embora eu sei que o interesse principal de vocês é a fotografia, né? Mas a nossa perspectiva é o de um turismo científico, né? Um turismo que agregue a informação, né? Que não seja apenas um passeio turístico, mas sem exaurir vocês, né? Também transforme essa experiência em conhecimento e, quem sabe, né, desperte em vocês também o desejo pela conservação da natureza, pela aprofundamento e dedicação à conservação, né? É por isso que nós resolvemos abrir essa oportunidade, né? É claro que na nossa expedição agora fotográfica nós não vamos ter palestras, debates e tal, mas fica aí o convite de novo para o nosso curso, né? Onde a gente aprofunda esse conhecimento sobre ecologia de populações e comunidades de aves, né, o papel das populações tradicionais na conservação, o conceito de grande reserva da Mata Atlântica e as próprias estratégias de conservação e gestão de áreas protegidas, né? Nessa expedição, especificamente, vocês vão ter a chance de ver um pouco de como a gente faz o nosso trabalho, como é feita a coleta de dados, né? E isso foi uma estratégia que eu pensei, né, que eu poderia agregar, então, a, a minha produção acadêmica a oportunidade de levar pessoas para viver essa experiência incrível, né? E com isso, na prática, vocês também estão me ajudando a financiar minha própria pesquisa, né? É bom dizer que a minha pesquisa não tem financiamento, né? É uma pesquisa desenhada para ser realizada durante 20 anos, né? E no Brasil é muito difícil a gente ter financiamento para pesquisas de longa duração, lamentavelmente, né? Então, a gente tem apoios pontuais, mas muito raros, né? Então, eu venho investindo meu tempo, meu dinheiro nessa pesquisa como uma contribuição de vida ao conhecimento da conservação desses ambientes, sobretudo das aves, né? Então, quero aqui já agradecer muito vocês, porque a participação de vocês me ajuda a manter essa pesquisa acontecendo, né? Então, uma expedição que eu espero que transforme a sua vida, a sua visão e que influencie, inclusive, na sua carreira, né? Independente daquilo que você faz, entendendo que a conservação da natureza ela é uma questão de todos nós, né? E eu espero que você volte para casa com novas perspectivas, novas ferramentas e que, principalmente, queira voltar e participar de novas expedições conosco, né? Bom, depois dessa introdução, eu queria falar mais especificamente sobre a nossa programação, né? Então, nossas atividades vão ocorrer do dia 14 ao 19 de junho, né? Começando no domingo à noite com nossa apresentação, nossa conversa, né? Uma atividade focada aí na observação das aves, mas também com agregando esse conhecimento que eu disse para vocês, né? Nosso primeiro momento, nós vamos nos dedicar a nos conhecer, né? Então, somos um grupo pequeno, seremos 7 pessoas, vamos nos encontrar já no dia 13 em Morretes, né? Então, a gente vai ter a chance de começar a nos conhecer um dia antes, inclusive, mas formalmente as nossas atividades começam no domingo, dia 14, por volta das 18 horas, quando a gente vai ter uma recepção e uma conversa informal, né? Que eu faria essa apresentação, mas já estou antecipando aqui para vocês, né? E aí agora eu vou falar rapidamente do que vai acontecer
a cada dia, né? Nosso primeiro roteiro, na segunda-feira, dia 15 de junho, nós vamos visitar o Canal do Varadouro e o Parque Estadual do Cardoso, que fica em São Paulo, e as comunidades de Ararapira e Ariri. É, eu já até mandei um vídeo para vocês sobre esse local. É um dos locais muito antigos, uma das primeiras áreas colonizadas no Brasil, né? E vai ser a nossa navegação mais longa. Nós vamos navegar cerca de uma hora e meia, até chegar ao Parque Estadual da Ilha do Cardoso, onde a gente vai, se o dia estiver bom, tomar banho ou caminhar pela praia para o Restinga, né? Na volta, a gente vai visitar a comunidade do Ararapira, que é uma vila que está sendo resgatado o turismo, é uma vila que ficou abandonada por muito tempo, né, mas que agora está sendo resgatada porque tem uma trilha que acabou de ser aberta, que passa por esse local, e a comunidade do Ariri, que tem um turismo de base comunitária muito forte. Né? A gente deve almoçar na comunidade do Ariri, e na ida e na volta vamos ter a chance de fotografar uma série de aves e ambientes raros, inclusive fazendo uma pequena navegação pelo Vale do Rio dos Patos, que é o ambiente mais bem protegido, mais bem preservado da região. É bastante magnífico, né? Vocês vão ver uma sensação muito emocionante de visitar essas áreas. Como vocês viram no vídeo, o canal do Varadouro é um canal que foi aberto artificialmente, né, para possibilitar, só voltar aqui rapidinho, para possibilitar o trajeto entre o Paraná e São Paulo. Foi um projeto do século XIX ainda, e que trouxe impactos ambientais significativos, como, por exemplo, o processo de assoreamento na vila de Ararapira, que era uma vila muito famosa, mas que ficou por muito tempo abandonada, e, como eu disse, agora está sendo reocupada por conta da expansão do turismo na região. Né? Aqui é a vila do Ariri, que pertence a Cananéia, né, onde a gente vai almoçar, e aqui a praia do Parque Estadual do Cardoso, por onde a gente vai ficar um tempo aqui, ou tomando banho de mar, ou caminhando, o que vocês quiserem fazer. Bom, essa é a nossa programação do primeiro dia. Vamos ter, então, basicamente, vamos ficar de barco, não vamos fazer trilhas, então é perfeitamente possível ir mais à vontade, porque não vamos ter trilhas nesse primeiro dia, até para a gente descansar da viagem. Né? Na terça-feira, a gente vai visitar o Parque Nacional de Superagui, né? De novo, vamos pegar o barco aqui em Guaraqueçaba e vamos navegar até o Parque Nacional de Superagui, onde ocorrem os mico-leões da Cara Preta, né? E durante esse trajeto, então, a gente vai ter a chance de ver uma fauna, muitos golfinhos, né? Os guarás também, e quem sabe, chegando no parque, ter a chance de ver o mico-leão da Cara Preta. Chegando no Parque de Superagui, nós vamos ter uma base, que é um restaurante, né? Onde a gente vai almoçar, e depois nós vamos fazer uma trilha de aproximadamente 9 quilômetros, né, uma trilha relativamente longa, que pode ser feita ou vindo pela praia, né, e depois voltando pela área de Restinga, ou indo pela área de Restinga e voltando pela praia, ou fazendo um bate e volta por uma dessas trilhas. A gente vai discutir isso juntos depois, quando chegarmos nesse local. É uma caminhada longa, mas tranquila, né, em praia, então não precisa de bota, nada, pode ir de chinelo, sandália, né? A gente só não recomenda ir descalço por conta da caminhada na Restinga. Mas especificamente nesse local aqui que eu estou apontando agora, nós temos uma grande concentração de aves migratórias, normalmente. Aqui são lagoas de água doce que se formam, belíssimas, né? E a gente vai ter oportunidade, então, de tomar banho, de fotografar,
de ver muita coisa legal. Nesse dia, a gente vai ter a chance de fotografar muitas espécies migratórias, como o talhamar, né? O piru-piru, né? Muitas gaivotas, né? Muitas espécies muito interessantes aqui. Vamos passar o dia aqui, vamos almoçar, e no final da tarde a gente vai voltar e parar na chamada Ilha do Pinheiro e Pinheirinho, né? Que é uma ilha mais ou menos no meio do caminho, que é usada como ilha dormitório do papagaio da cara roxa, né? E aí a gente vai ter a chance de ver a revoada do papagaio, quer dizer, os papagaios eles saem pela manhã, se espalham pelo estuário e no final da tarde, ao entardecer, eles voltam para dormir nessa ilha. É, há estimativas de mais de 2.000 papagaios que usam essa ilha como dormitório. Então, é um espetáculo bem interessante a gente ver essa revoada dos papagaios, né? Bom, já no quarto dia, né, na quarta-feira, nós vamos dar uma descansada do barco, né, e vamos visitar a reserva particular do Patrimônio Natural Salto Morato, onde a gente deve fazer duas trilhas, a trilha do Salto e a trilha da Figueira, né? Então, nós vamos de novo sair de Guaraqueçaba, só que agora de carro, por torno de 16 quilômetros, até a Reserva Natural Salto Morato. Na Reserva Natural Salto Morato, nós vamos fazer duas trilhas, né? A primeira, essa trilha de cerca de 1,5 km, que vai até a Cachoeira do Salto. Na volta, a gente vai visitar o aquário natural, que dependendo do tempo a gente pode tomar banho e tal. E depois a gente tem a trilha da Figueira, que é um pouco mais longa, são 2,5 km, que circula para uma área mais bem preservada e uma subidinha aqui, né, dentro da reserva. Então a gente vai ter a chance de ver esses dois principais postais aí da reserva, além, obviamente, de fotografar uma série de espécies de aves e de outros animais. Também, se vocês quiserem, a gente pode conhecer a chamada Trilha das Brincadeiras, né? Uma trilha, Salto Morato é uma referência de gestão para o mundo, né? Então tem muitas iniciativas muito bacanas ali. Uma delas é uma trilha pensada para crianças, né? Esse aí é meu filho, aqui com 4 anos, né? Curte muito essa, sempre que pode, ele iria conosco agora, mas como eu vou viajar antes para Foz do Iguaçu, eu não consegui levá-lo, né? Não vou conseguir levá-lo, mas ele curte muito essa trilha, mas os adultos também curtem muito, né? Porque são pequenos desafios que tornam a expectativa da visita mais interessante ainda, né? Bom, na quinta-feira, a gente pega o barco de novo e vamos para a RPPN Cebuí, tendo a chance de circular por uma região chamada Laranjeiras, que é onde a gente tem maior quantidade de aves, né? Então vai ser um dia muito especial, e depois visitar um sambaqui, né? Então nós vamos sair de novo de Guaraqueçaba, agora de barco, né? Circular por Laranjeiras, ir até o Sambaqui, né? E chegar até a Reserva Natural Cebuí, deixamos o barco um pouquinho e vamos fazer uma trilha de também cerca de 1,5 km até a Cachoeira de Cebuí, né? Onde a gente, se quiser, pode tomar banho e tal. Então a gente vai conhecer uma floresta mais bem preservada, né? Na volta, a gente deve visitar duas regiões, Poroquara e a terra indígena, né? Não sei se a gente vai conseguir descer na comunidade indígena, mas a gente vai pelo menos navegar por ela, né? Também aqui pela região de Poroquara, que são áreas muito interessantes para observação de aves também. A gente costuma, nesse dia, não parar para almoçar, né? É bom lembrar que o dia de Salto Morato e o dia de Cebuí, a gente não tem tempo de almoçar, mas eu vou reforçando essas informações para vocês durante a semana. Então é importante levar lanche, né?
Só que aqui a gente talvez consiga, vamos experimentar, né? Isso é uma coisa que eu faço sempre, tento experimentar coisas novas a cada expedição, e tem um restaurante aqui agora, se vocês toparem, a gente pode se organizar para almoçar nele, né? Essa trilha é uma trilha, é a nossa trilha mais natural, vamos dizer assim, né? Que requer mais atenção. Então, aqui o cuidado melhor com botas, com calça, com equipamento, né? Eu vou chamar a atenção disso para vocês, né? Mas é um lugar belíssimo, né? Onde a gente vai até essa cachoeira aqui, a cachoeira Cebuí, vamos visitar outras no caminho, navegar por mangue, né? E no final do dia, certamente ver um do pôr do sol mais bonito. Aliás, essa época do ano é a época que tem os pôr do sol mais bonitos da região, né? E no último dia, a gente basicamente só vai andar de barco, né? Onde a gente vai circular por uma região chamada Robalo e Ilha Rasa, né? Então, nos outros dias todos a gente vem para essa região do estuário, no último dia a gente navega mais para o interior do estuário, né? Então, a gente vai pegar uma área com uma influência de água doce, com espécies também de água doce, porque cada região tem um grupo de espécies diferentes de acordo com as condições ambientais, né? E aqui é um dia mais light, né, onde a gente só vai de barco, não vamos fazer longas caminhadas, mas talvez tenhamos a oportunidade de parar no restaurante e comer alguma coisa diferente, né? Bom, pessoal, essa é a nossa programação, né? Espero que vocês estejam animados e tirem as dúvidas comigo, né? E se preparem adequadamente. E eu quero chamar a atenção para algumas últimas questões aqui. Primeiro, com relação ao clima, né? Ao tempo, essa aqui é a nossa expectativa. Talvez a gente pegue um pouco de chuva, né? Nada demais. Aliás, chuva lá na região é comum o ano inteiro, então não é nada que nos surpreenda, mas a gente tem boas perspectivas para quinta e sexta-feira, né? Mas normalmente as chuvas são pontuais, então não deve atrapalhar o nosso trabalho. Quero só chamar a atenção para vocês para o índice de radiação, porque como a gente vai estar no barco ou em áreas abertas, no dia que caminharmos por praias, o risco da radiação ultravioleta é muito alto. Então, é muito importante que vocês tenham sempre cuidado com protetores solares, né? Isso é fundamental para garantir esse risco de radiação que pode chegar a 8, que é considerado muito alto, né? Então, essa aqui é a nossa perspectiva, principalmente entre 10 e 3 horas da tarde, nós estamos monitorando e vamos atualizando vocês informações sobre clima, né? Mas hoje o cenário que nos espera é esse aqui, né? Um pouquinho de chuva nos primeiros dias, um sol forte nos últimos dias, sendo que terça-feira talvez seja o dia mais tenso, né? Por causa de chuva, sim. Mais tenso não, mas mais desconfortável. Isso significa, pessoal, que a gente pode, inclusive, alterar aquela programação, né? Trocando um dia pelo outro. A gente vai experimentando isso dia a dia para garantir para vocês o melhor cenário possível, né? Uma outra questão que é importante responder é que muita gente, vocês devem querer saber que horas que nós vamos sair, que horas nós vamos voltar a cada dia, né? Então, o ritmo do nosso trabalho lá, ele está muito relacionado aos ritmos das marés, né? Por quê? Não adianta a gente navegar com a maré muito alta, porque senão a gente não vai ver bicho nenhum, e a gente também não pode navegar com a maré muito baixa, porque senão a gente não consegue ir em determinados locais. Então a gente tem que navegar no cenário em que a maré está baixando ou subindo, né? Para que a gente tenha um conforto de chegar e sair dos locais e também de observar a fauna. Então, diariamente, a gente avalia as tábuas de maré, né? Hoje a gente tem
tecnologia para isso, então a gente já fica sabendo de antemão como estão a flutuação das marés, e é isso que determina o horário que nós vamos sair a cada dia. Então, pode ter dias que a gente sai às 7 horas, 8 horas da manhã, pode ter dias que a gente só sai às 10, 11 horas da manhã, né? É, então, o nosso regime de horas é determinado pela natureza. Não adianta, eu sei que vocês gostam de observar aves, muita gente pergunta, por que que a gente não sai 5 horas da manhã? Porque se a maré não estiver boa, não adianta, a gente não vai ver nada. É, então, é bom lembrar que a gente tem restrições de natureza para esse tipo de trabalho, para esse tipo de observação, né? É importante que vocês fiquem atentos ao grupo de WhatsApp, porque diariamente as condições ambientais podem ser reavaliadas, a programação pode ser reavaliada por questão de segurança, e a gente vai sempre comunicando no grupo de WhatsApp tudo o que vai acontecendo, confirmando horários, locais, lembrando detalhes, né, dando orientações. Então, o grupo de WhatsApp é o nosso principal meio de comunicação, porque é mais ágil, mais rápido da gente conversar a respeito, tá bom? E é também por onde eu espero, né, que a gente troque experiências, né, que a gente troque fotografias, que a gente realmente interaja com essa viagem, que é muito mais que uma simples viagem de turismo. Espero que vocês entendam isso, né? E aí, pessoal, quero dizer um pouco de como a gente conduz esse trabalho, né? Como eu disse, de novo, eu não sou uma empresa de turismo, mas também não vou ficar lá dando aula para vocês, né? Embora eu esteja à disposição para responder quaisquer perguntas, quaisquer curiosidades que eu seja capaz de responder. Nós vamos ter a chance de ter a professora Ana Angélica conosco, né, que é uma especialista em vegetação, principalmente de Mata Atlântica, então, eu não entendo nada de plantas, né? A presença da professora Ana Angélica nos dá uma tranquilidade nesse sentido. Mas, mesmo nos nossos cursos, a gente não fica ali dando aula, falando durante as saídas de campo. Por quê? Porque a gente trabalha com a perspectiva da interpretação ambiental, né? Que é uma técnica que eu não sei se vocês conhecem, mas ela está baseada nesse conceito da década de 50, né? Ou seja, ela é a revelação de significados e relações dos fenômenos do ambiente numa linguagem entendível às pessoas comuns, né? Pela experiência prática direta e meios ilustrativos, não se limitando à simples comunicação de informações, ou seja, era um conjunto de princípios e técnicas que visam estimular as pessoas para o entendimento do ambiente pela experiência prática direta e experiência individual. Então, a gente espera que cada um de vocês entendam a viagem da sua forma e aproveitem da sua forma também, né? O que a gente quer estimular em vocês é o interesse pela natureza, para aquilo que a gente chama de olhar e ver, né? Porque um trabalho, às vezes, de turismo puro, né, as pessoas caminham e não enxergam nada. Então, a gente quer estimular vocês a interagir com a natureza a partir das práticas de interpretação ambiental, né? Treinando, inclusive, o seu olhar para a identificação de coisas que passariam desapercebidos, né? Eu costumo sempre brincar, por exemplo, olha, quem disse que não tem bicho na trilha, né? Os bichos estão lá. A gente tem que ter habilidade para encontrar. Vocês estão vendo aí, por exemplo, o sapo? Essa é uma foto muito comum de se tirar lá em Guaraqueçaba, na floresta, né? Os chamados sapinhos de chifre, que são muito comuns aí na serrapilheira, que é esse conjunto de vegetação do solo. Se você até agora não encontrou o sapo, quiser dar um pause no vídeo para procurar, mas se não, ele está aqui, ó. Há um sapinho aqui, né? O sapo de chifre, que é um sapinho bem pequenininho, mas muito interessante de ser fotografado. Sem falar nas espécies que se camuflam meio à vegetação, como aqui, ó, um louva-a-Deus, né? Muito comum em orquídeas,
esperando aí uma oportunidade de predar um animal, né? Bom, então a gente tem um potencial muito grande, vocês vão ter chance de viver experiências incríveis, mas a gente também tem muito cuidado com os riscos desse tipo de atividade, né? Nós sabemos que estar em natureza não é algo que é possível controlar tudo ao mesmo tempo, né? Mas é possível fazer uma gestão de riscos e evitar acidentes, porque por mais lindo que tudo seja, um acidente estraga toda a experiência, né? Então, mesmo que a gente passe 5 dias maravilhosos, inesquecíveis, e tenho certeza que serão, um acidente, por menor que seja, pode estragar toda essa memória incrível. Então, a gente primeiro tem que ter a noção que acidentes podem acontecer, né? Porque um dia perfeito ao ar livre pode mudar rapidamente, né? Mas por isso a gente tem que estar preparado, e eu e a minha equipe estamos sempre muito preparados para evitar ou para minimizar esses riscos, né? É importante lembrar que estar em meio à natureza é, é desafiador e merece respeito, né? Então, a condição ambiental pode mudar em minutos, por exemplo, né? A tranquilidade visual também pode trazer uma sensação de segurança que não é real, né? Então, acidentes podem acontecer, embora não sejam frequentes, né? Eu nunca tive problemas com grupos, por exemplo. Eu tive um acidente só pessoal, né? Exatamente por não estar em grupo, acabei sendo negligente, depois eu conto para vocês, né? Mas por isso que a gente se prepara muito para evitar que qualquer imprevisto ocorra, né? Então, os acidentes podem ocorrer por irregularidade nos terrenos, né, por mudanças bruscas no clima, ou pelo contato com animais ou plantas que são tóxicos ou venenosos, né, ou mesmo grandes predadores. Então, não existe um risco padrão, mas existe uma gestão desses riscos, né? Por exemplo, a gente sabe que os riscos aumentam com ausência de infraestrutura, por exemplo, com o tipo de solo, né? Com o nível de primitividade da área e com a dificuldade técnica de caminhadas. Por isso que a gente vai sempre te manter informado sobre cada saída, né? Qual é o risco que a gente vai ter, o que a gente precisa se prevenir, né? Então, isso não é para criar medo em você, mas é para te trazer segurança, né? Por isso a gente fica muito focado nessa gestão de riscos, né? Então, o cuidado com o terreno ele é fundamental, né? É por isso que a gente sempre vai orientar vocês para uma caminhada segura por locais que estão preparados para isso, né? Então, chamar atenção para esse cuidado, né? Agora, é importante lembrar que os riscos podem ser minimizados com alguns cuidados importantes, como o cuidado com a hidratação constante. Então, lembre-se de estarem sempre com água, né? Nós vamos circular por locais muito naturais. Então, eu, por exemplo, bebo a água dos rios, né, na floresta. Mas eu sei que não é qualquer pessoa que pode beber, porque essa água muitas vezes tem matéria orgânica que costuma dar a diarreia e tal. Então, eu recomendo que você tenha sempre água. Não precisa se preocupar em comprar água, bem ao lado da pousada onde nós estamos. Existe um filtro com água gelada que a gente pode pegar água à vontade, né? Antes de sair. Então você precisa ter reservatórios preparados para isso, né? Tomar muito cuidado com a alimentação, principalmente nesse período de frio, né? Então, se preocupar com uma boa refeição, nos dias que a gente não puder almoçar, ter sempre lanche, né? Principalmente lanche que gera energia de rápida absorção, como chocolates, né? Ou barras de cereal, né? Ou frutas.
né? E sempre pensar na quantidade de água e de alimento para a ação do dia, né? Sempre pensar para um dia, por questão de segurança, né? Então é importante ter sistemas de hidratação adequados, né? E alimentação de energia rápida, como castanhas, frutas secas, né? Isso muito importante, né? Vamos reforçar a cada saída essa perspectiva. Bom, é importante entender que tudo depende da nossa capacidade de viver essa experiência, né? Então, a gente costuma dizer que o equipamento mais importante não está na sua mochila, mas na sua cabeça. Então, é muito importante você respeitar os seus limites físicos e técnicos, né? Não tente, a gente não vai explorar ao máximo o seu limite técnico nem físico, né? Então, é importante que você tenha avaliações contínuas, monitore seu tempo, seu cansaço. Quantas vezes precisar parar, a gente vai parar, né? Fazer tudo com muita tranquilidade, sem correria, entendendo, pessoal, que nós estamos em grupo, né? E aí o viajar em grupo significa abrir mão de certas particularidades. Então, se alguém tem uma resistência física maior, não vai poder sair correndo por ali, né? Vai ter que acompanhar o grupo. Quem determina o ritmo do grupo é sempre o pessoal que está mais lento, mais limitado, né? Obviamente, sem comprometer o interesse de todo mundo. Por isso que a gente trabalha em equipe, nunca vai estar uma pessoa só monitorando o grupo, né? É, e entender que a gente não vai fazer nada com riscos, né? Tudo com muita segurança. Então, se tiver que abortar uma missão, faremos isso, né? Para garantir que é fundamental, o que é mais importante, que é a segurança do grupo, né? E para a gente garantir a segurança, a gente faz muito planejamento, e esse planejamento está em torno desses três pontos, né? Da avaliação de riscos, dos suprimentos disponíveis e do respeito aos limites de cada um. Bom, então, algumas orientações e dicas importantes. Primeiro, ah, vou chamar a atenção de alguns aspectos. Veja que a gente vai caminhar por cenários diferentes, né? Então, nós vamos ter caminhadas em florestas fechadas, sem chuva, né? Nós vamos ter caminhadas de florestas com chuva, né? E nós vamos ter caminhadas por áreas abertas. Nós vamos sempre comunicar a vocês, inclusive para vocês terem a vestimenta mais adequada. Então, caminhada em floresta sempre com calça comprida e bota, né? Sempre ter uma capa de chuva para necessidade de chuva, para se proteger da chuva e do frio. Mas quando a gente for caminhar em restinga ou em praia, você pode ir mais à vontade, de bermuda, né? Mas sempre com chapéu, né? Sem o chapéu fica mais desconfortável, né? Se quiser ir de bota ou de chinelo nessa condição, tudo bem. Vejam que eu e o Fernando, né, vamos monitorar todo o trabalho, com o apoio da professora Ana Angélica também. Então, sempre um de nós vai na frente do grupo e outro vai atrás do grupo. Quer dizer, vocês nunca irão nem na frente minha ou do Fernando e nem ficarão para trás, né? Então, essa é uma forma da gente garantir que o grupo está coeso e protegido, né? Então, pedir atenção de vocês para isso. Sempre caminharem entre o Fernando e eu, ou entre eu e o Fernando, né? Que somos os condutores da atividade. Ou, eventualmente, a professora Ana Angélica, que também conhece bem a região, né? Caso eventualmente a gente se perca, o que é muito raro e nunca aconteceu, né? Mas lembrar de sempre manter a calma, manter a tranquilidade, porque nós vamos ter o acompanhamento de guias locais, de barqueiros, né? Se for preciso, né? E os barqueiros sempre saberão onde nós estamos. A qualquer atraso ou eventualidade, nós seremos facilmente encontrados, então não há nenhum risco, mas é muito importante a gente manter a calma e se algum imprevisto acontecer, ter essa regrinha básica aqui de parar, descansar, se alimentar, pensar, orientar e prosseguir. Essa é uma regra básica da atividade de campo.
né? Como a gente nunca vai estar sozinho, vamos orientar com muita tranquilidade isso aí para vocês. Embora esse período não seja tão complicado, mas é importante tomar cuidado com insetos, né? Então, ter repelente é muito importante, principalmente nas áreas de restinga e floresta, né? Porque a gente pode ter muitos insetos nos incomodando, embora nesse período é menos comum, né? Em janeiro é mais frequente os insetos ali. Não há riscos de doenças transmissíveis, né? Então você não precisa se preocupar com vacina específica nenhuma. Então, dengue, malária não ocorrem na região, exatamente por serem ambientes muito naturais, né? E esses insetos não serem contaminados com esses parasitas. Uma outra atenção muito grande, né? A gente pode encontrar serpentes? Pode, mas a chance é muito rara, principalmente nesse período de frio, né? É mais comum a gente encontrar serpentes no verão. Mas acidentes com serpentes nunca aconteceram e não vão acontecer desde que você respeite uma regra básica, que é andar no meio da trilha, em fila indiana. Nunca andar um do lado do outro, né? Porque quando você anda um do lado do outro, aí sim você pode pisar em animais que estão na margem da trilha, às vezes camuflado. Então, tomar o cuidado sempre de andar um atrás do outro, pelo centro da trilha. Outro cuidado importante, olhar sempre onde está colocando as mãos, né? Existem vários animais camuflados em troncos de árvore, então, se você quiser ter mais segurança, pode inclusive usar uma luva para isso, mas nunca colocar as mãos sem saber antes, né? Porque vocês podem ter contato com lagartas venenosas e podem dar dor de cabeça. Outro cuidado, né, nunca ficar batendo nas árvores, porque você pode bater numa árvore que tenha uma colmeia de abelhas ou vespas, né, e esses animais podem nos atacar, né? Então, tomar esse cuidado com esses animais também. Pô, aqui de novo, né? Nunca andar fora da trilha, nunca sair da trilha. Se em algum caso quiser sair da trilha para fazer uma foto, nos avise, né? E saia com muito cuidado olhando pelo chão. Lembra que nós estamos num ambiente extremamente natural, né? Bom, reforçar para saídas de barco. É muito importante se proteger com camisas de manga comprida, chapéu e bonés, de preferência bonés que tenham essa proteção para a nuca, né? Porque nós ficaremos expostos, mesmo se o dia estiver nublado, a radiações que podem ser muito altas, como a gente viu. Vamos ter perspectiva de radiação 8, né? Então, radiação não tem a ver com insolação, né, pessoal? Às vezes o dia está nublado, mas a radiação é muito alta. Então, sempre se preocupar com camisas de manga comprida, boné, ou bonés com essa proteção, ou chapéus, né? Todo mundo vai ter colete salva-vidas disponível, né, no barco. Como a gente navega em área fechada, sem onda, com raras exceções, vocês vão perceber que a gente muitas vezes não usa colete, né? Porque, embora seja uma área enorme, é uma área rasa, né? Mas os coletes estarão disponíveis, né? Caso você queira usar, estarão disponíveis para quem se sentir mais seguro. Mas é importante a gente saber como usar. Primeiro, ter o tamanho certo, né? Vestir o colete antes de entrar no barco, ajustá-lo, né? Os barqueiros vão nos ajudar caso precise, né? E colocar sempre ele de forma adequada, que ele fique firme por cima da roupa, né? E não por baixo da roupa, mesmo se tiver frio. E caso você esteja de colete e caia na água, simplesmente manter a calma e o colete faz o trabalho para você, até que você seja eventualmente resgatado. Isso é só uma questão de segurança, né? Mas, como eu disse, o risco
é muito baixo, mas fica aí à vontade. Bom, pessoal, como eu disse, essas informações não são para te trazer medo, mas para te trazer segurança, para mostrar que nós estamos preparados e com muito atentos a tudo, né? Para que passamos realmente e tenhamos um dia maravilhoso, né? E que esse excesso de zelo seja só para transformar essa experiência numa experiência cada vez mais incrível, né? É, o, então, finalizando essa parte, né, entender aí sempre a preocupação com o planejamento prévio, com a possibilidade de variáveis ambientais. Então, mesmo se tiver sol, tem que levar uma capa de chuva, né? Fatores de risco do terreno, ter cuidado com a hidratação e alimentos, né? Respeitar os seus limites e a complexidade das trilhas. Por isso, a gente sempre vai avisar tudo com muita antecedência. Para vocês não ficarem na curiosidade, como eu disse, o único acidente eu sofri numa atividade de campo que só estava com um aluno, então foi uma negligência minha, mesmo uma trilha muito que eu estava muito acostumado a fazer, usei o calçado inadequado, não respeitei os limites da natureza e acabei sofrendo um acidente que me limita até hoje, né? Eu rompi os tendões do quadríceps, né, da coxa, então eu tenho, vocês vão perceber que eu tenho alguma limitação, principalmente em descidas, né? E pode ser, então, que algumas trilhas eu não consiga acompanhá-los, porque pode acontecer da perna doer. Mas aí o Fernando e a Angélica estarão com vocês e eu monitorando tudo o tempo inteiro, tá? Fiquem tranquilos. Mas, de modo geral, eu consigo fazer todas as atividades sem muito problema. Hoje em dia não me incomoda muito mais, apenas eu tenho cuidado de estar sempre acompanhado aqui de uma boa haste, né? Que, aliás, muito importante para todo mundo, para facilitar na caminhada, né? Então, essa experiência me chamou a atenção para ser mais rigoroso ainda com relação à segurança. Bom, concluindo, pessoal, desculpa aí, já falei demais, mas a minha intenção é que vocês aproveitem ao máximo a atividade, né? Quero dizer a vocês que a gente tem um compromisso socioambiental de neutralizar o carbono de todas as nossas atividades, né? Então, todas as atividades que nós fazemos, todas as expedições, a gente calcula aproximadamente as emissões de gás carbônico feita pela viagem de carro, de barco, pelo lixo que a gente gera, e a gente transforma isso no plantios de árvores que são feitas em parceria com uma entidade chamada Prima Consciência Climática, que nos dá a certificação de todo o trabalho que a gente faz, né? Então, nós estamos compensando as nossas atividades com o plantio de árvores no Brasil inteiro, principalmente em áreas de manguezais, não necessariamente em Guaraqueçaba. Quero também dizer para vocês que é uma grande oportunidade de vivência, de trocas de experiências com pessoas magníficas, né? Esse é o senhor João Amadeu, que é um dos moradores mais antigos da região. Nós vamos ficar hospedados na pousada dele com a esposa, Dona Ida, né? Um casal muito precioso. Recomendo fortemente que vocês, nos momentos livres, interajam com eles, conversem, aprendam, porque são pessoas com experiência de vida magnífica, né? É importante entender, pessoal, que a gente está no interior, né? Pessoas que têm costumes, tradições que nem sempre são parecidas às nossas, né? Mas a gente tem que saber respeitar essas pessoas, né? É um outro mundo, né? Então pode ser que tenha coisas que vocês não concordem, visões de vida, tradições, mas a gente está na casa deles, né? Então precisamos saber respeitar que são culturas diferentes da nossa.
são tempos diferentes do nosso, né? São tradições diferentes dos nossos. Então, é, mas são coisas muito ricas, né? Ter a chance de uma conversa com o seu João Amadeu é algo inesquecível e com a dona Ida também, né? Sem falar na oportunidade que vocês vão ter de fotografar paisagens incríveis, né? Sobretudo o pôr do sol, porque esse período especial tem o pôr do sol mais bonito e que muda de cor frequentemente, às vezes pode ser prateado, às vezes dourado, às vezes vermelho, como esse, né? Essa foto não tem filtro nenhum, é uma foto de fato assim, de um dos pôr do sol que a gente experimenta em Guaraqueçaba. Bom, quero dizer para vocês, e como vocês devem ter percebido, toda a nossa atividade é feita com muito planejamento, né? Então, eu não trabalho e não faço nada sozinho, né? Tem uma equipe incrível que me ajuda a planejar tudo, né? Então, todas as ações do ano são planejadas coletivamente, né? Com os meus alunos, com os meus parceiros de trabalho, especificamente para essa expedição científica, fotográfica. Agradeço e conto muito com a parceria da professora Ana Angélica e do meu amigo Fernando, né, que conferem para a gente, o Fernando cuidando de toda a parte logística para a gente, né, e a professora Ana Angélica ajudando com a experiência de botânica dela. Isso tem sido para a gente uma parceria muito importante. Fica aqui meu agradecimento ao Fernando e à Ana Angélica, mas também quero agradecer aos barqueiros, né? Que nos acompanham. Como o nosso grupo é pequeno, provavelmente a gente vai ficar apenas com o líder dos barqueiros, que é o Jango, né? Já mandei um videozinho sobre ele aí, uma pessoa muito experiente, um construtor de barcos, né? Já fez barcos até para o Amir Klink, do qual é amigo. Então, sair com o Jango nos dá uma tranquilidade gigante, né? Porque ele, se acontecer algum problema, ele vai saber resolver. É, Pode ter alguma eventualidade que ele não possa ir, aí vai um dos seus parceiros, né? Que também são pessoas muito experientes, que nos dão tranquilidade. Esse aqui é o professor Vanderlei, meu parceiro na realização do curso de campo de janeiro, né? Bom, então, pessoal, eu espero que vocês tenham um engajamento, né? Entendam aí a importância do envolvimento com as populações locais, né? Tenham uma participação ativa nessa expedição, se permitam a trocar conhecimento, né? E tudo que vocês puderem ajudar, pessoal, e aí é um pedido mesmo, né? A gente está falando de uma região muito pobre, com muitas limitações financeiras, né? Então, tudo que vocês puderem ajudar com compra de artesanatos, né? Produtos locais, isso é muito importante para a sociedade. A gente quer estimular a sociedade a sobreviver do turismo de natureza sem precisar degradar a natureza. Então, a gente conta muito com a contribuição de vocês. E fica um convite, né? Se vocês quiserem, no final da semana, mostrarem suas fotos ou compartilharem suas fotos no grupo, é uma experiência muito interessante, né? Sempre muito legal. No nosso curso, a gente tem um concurso de fotografias, né? Em que a gente estimula as pessoas a fotografar, fazer fotos etnográficas de fauna, de paisagem, de flora e até o making off, né? Que acaba sendo muito engraçado. Também queria pedir a vocês, se vocês puderem, é claro, a gente entende aí que muitos fotógrafos não gostam de compartilhar suas fotos, mas se vocês puderem nos ajudar a registrar tanto a nossa dinâmica ali de trabalho, de pesquisa, quanto os animais, isso tem nos ajudado muito nas nossas pesquisas, né? Inclusive para a identificação de vários grupos. Então, eu vou ficar muito grato se vocês puderem nos compartilhar suas fotos e também registrarem o nosso trabalho. Bom, pessoal, muito obrigado. Espero que vocês estejam animados, felizes e preparados para uma reconexão com a natureza que
que vai ser muito intensa e muito feliz. Sejam bem-vindos à nossa expedição e vamos juntos, né, passar uma semana incrível, com momentos muito agradáveis e tenho certeza muito divertidos. Muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa apresentação e que qualquer dúvida que vocês eventualmente tenham, tirem conosco, né? Não deixem passar nenhuma dúvida, não viajem com dúvidas, né? Porque tudo tem que estar preparadinho para correr da melhor forma possível. Então, valeu, pessoal. Um abraço, até a nossa viagem, até o nosso encontro no dia 13. Valeu.